Quando eu vi a escalação do jogo de hoje, eu reclamei, eu esperneei, mas a verdade é que o Abel Ferreira fez esse time reserva que nunca jogou junto jogar como se jogasse há muito tempo, né? E um time bastante entrosado. Palmeiras 4-1 no Fortaleza, 2-1 com o time reserva, depois mais 2-0 com Andréas Pereira em campo, uma atuação muito interessante, muito consistente, tirando um pontinho aqui e ali que é justificável por conta da pouca rodagem do time junto, mas a verdade é que hoje o Abel Ferreira está de parabéns. Bom, quem acompanha o canal, né, e viu a minha análise bastante irritado do jogo contra o River Plate, né, eu sei que às vezes seria bom eu vir mais calmo para fazer essa análise, mas já que eu me proponho fazer análise assim que acaba o jogo, hoje tá saindo um pouquinho mais tarde porque eu não estava em casa, é, é difícil não lidar, né, a análise não estar junto com o meu estado de espírito, e contra o River Plate não era um estado exatamente alegre, né? Vocês sabem que eu não sou nada resultadista, eu gosto do jogo, eu gosto de ver a performance. É claro que performance sem resultado é o que eu menos quero, eu prefiro resultado sem performance, que é também, mas é o que eu sempre falo aqui, resultado sem performance é algo que não se sustenta a longo prazo. Agora, o jogo contra o River, eu continuo dizendo, o segundo tempo, para mim, é algo que não se deve repetir, né? O Abel precisa aprender com o segundo tempo contra o River, né? E muita gente veio comentar, tanto no Twitter quanto aqui, falando que vocês não sabem o que é Libertadores, vocês estão loucos, não sei o que lá. Gente, uma coisa é o 2-1 antes do jogo. Eu falei no vídeo do River Plate. Se você me oferecesse 2-1 antes do jogo, eu fechava na hora. Agora, a situação do jogo exige uma análise de contexto. O jogo se abriu contra o River, o Palmeiras teve o jogo na mão para acabar no primeiro tempo, e o segundo tempo, as mexidas do Abel não deram conta, né, do nó tático que o Gallardo deu no Abel no segundo tempo, né? Então essas coisas têm que ser ditas. E o Palmeiras vem para esse jogo contra o Fortaleza, uma vez que o jogo contra o River não foi resolvido, tendo que poupar o time, né? E aí, tendo que, eu coloco, porque eu imagino que se não tivesse que, não pouparia. E ter que implica em minutagem, né? E o risco de você machucar jogadores numa sequência intensa de jogos, né? Porque o jogo do River foi um jogo muito intenso. E o Fortaleza não é um time que viria para jogar de qualquer jeito no Allianz, é um time que tá lutando para não cair, né? Então, e tá de fato lutando, não é como o Sport que praticamente caiu, é um time que viria da vida aqui. Então, não virar a faca contra o River implicou na necessidade de jogar hoje com o time reserva. E antes do jogo, claro, eu fiquei irritado com isso, porque eu falei, bom, deveria ter virado a faca contra o River, e eu não tiro uma palavra do que eu falei no pós-jogo contra o River. Agora, a gente precisa elogiar o trabalho do Abel. Se eu critico o trabalho do Abel até outro dia, né, e eu acho que com razão, o Palmeiras não vinha oferecendo em campo um futebol digno dos 700 milhões de investimento, mas está em reformulação. O Palmeiras está em reformulação, então, desde o quê? De 2023, né, porque não joga há muito tempo, não jogava há muito tempo. O Abel demorou para encontrar os dois atacantes. E quem acompanha o canal sabe que eu falo isso há muito tempo. O Palmeiras formou um elenco que exige, né, jogar com 4 meias e 2 atacantes. Sendo que muitas vezes o quarto meia, né, o Flaco, na verdade, às vezes é um quinto, né, às vezes num 4-5-1, o Flaco jogando como esse ponta de lança. Então, ele demorou, é verdade, só que ele achou. Né? E como eu falei no jogo contra o River, achar o time com dois atacantes não é simplesmente escalar 2 atacantes, é encontrar a sutileza dos movimentos do meio campo para que você não tenha o ônus do 4-4-2, que é o quê? Ser atacado pelas laterais. O Palmeiras não vem sofrendo o que vinha sofrendo no começo da utilização desse sistema. Então o Abel tem que ser elogiado pelo que tem feito com o time titular do Palmeiras. A gente viu contra o Inter e contra o River no primeiro tempo, os 2 primeiros tempos, né? Times que há algum tempo a gente não via no Palmeiras do Abel. Eu diria que desde o final de 22 a gente não via um time tão interessante, né, tão intenso, tão ofensivo, né, com tanta capacidade, com tanta variedade de jogada dentro de campo. E aí vem o Andréas Pereira para compensar aquilo que faltava um pouco no Palmeiras, que é a bola parada.
É um jogador, como eu falei pra vocês, um jogador que mudaria o patamar ofensivo do time do Palmeiras, não resolveria as questões defensivas. Só que ele chega no melhor momento. Porque contra o Inter fica muito claro que o Abel entendeu o que ele precisava fazer para resolver as questões defensivas. Isso não é algo que vai ser. Que vai ficar datado. Porque ele organizou os movimentos, a ocupação de espaço. Né? Então, claro, jogo aqui e ali você vai ter que se adaptar, o time vai te trazer mais ou menos dificuldades, né? Então vai ter que ter adaptações, é claro, mas o Abel encontrou e entendeu a sutileza do sistema. Né? Um sistema que ele usou muito pouco na carreira, ou até não usou, não sei se ele usou no Braga e no PAOK, para ser bem sincero, mas eu posso confirmar que não é nem de longe o que ele mais usou. Né? Então o Abel também é um técnico em formação, a gente precisa entender isso também. Né? Eu sei que às vezes que eu sou muito duro com o Abel aqui, e eu continuo, como eu falei já desde do começo do canal, né? Eu acho que o Abel não tem que renovar. Eu acho que, mesmo que ele ganhe Mundial, Brasileiro e Libertadores, principalmente pela questão financeira, 5 milhões por mês não é um salário que eu acho razoável para um técnico que tem a experiência do Abel, né? E aí é uma questão racional e eu acho que tem argumentos contra o que eu tô falando, né? Agora, vamos falar do jogo do Fortaleza especificamente, né? Acho que esse vídeo finalmente vai ficar um pouco mais curto, porque na verdade não tem tantas coisas para falar. Claro que eu quero analisar como o Abel construiu pro jogo de hoje, mas e tem coisas muito interessantes, mas o fato é que o jogo de hoje mostra que o Abel de fato entendeu a sutileza do sistema, porque ele muda o time inteiro praticamente, né? E aí se tivesse que dar uma crítica, que até assim, a crítica seria, né, por que não Carlos Miguel testado? Agora, uma vez que o Abel não vai bancar o Carlos Miguel numa volta da Libertadores, o Everton tinha que jogar. Né? Então vocês sabem que eu defendo o Carlos Miguel, que eu acho que ele teria que ter sido testado hoje, e se fosse bem eu colocaria ele contra o River Plate até pela questão de pênaltis, né? Agora, uma vez que o Abel não vai ter culhão para fazer isso, né? E aqui não estou falando de forma pejorativa, talvez no lugar dele também eu não tivesse, né? Não estou falando de forma negativa, né? Até porque você tem um goleiro que está há anos aí na parte decisiva da temporada você vai tirar ele e você pode perder um pouco o elenco, até entendo essas questões. Uma vez que ele não vai tirar o Everton, ele tinha que jogar, porque ele foi mal contra o River Plate e ele precisava recuperar a confiança para jogar contra o River Plate, de novo na volta. Foi bem hoje? Acho até que no gol do Fortaleza ele não precisava ter espalmado para o centro da área no rebote, né? A primeira bola não tinha muito o que fazer, a segunda acho que desnecessário, dava para ele ter espalmado. Mas aí o que é essa crítica ao Everton hoje, né? É de saber o que o Everton é capaz de fazer. Um jogador do nível... Quando a gente cobra o Everton, é porque a gente sabe o nível do Everton, né? E a minha cobrança sobre ele, como eu falei no jogo contra o River, é de aspecto técnico e mental. Algo que não involui com a idade, né? Deveria evoluir, ao contrário. Eu não reclamo dele por falta de resposta rápida, enfim, né? De todo modo, o time de hoje funcionou muito bem desde o primeiro tempo, ainda que o primeiro tempo tenha sido um 2-1 com um gol de pênalti para abrir o placar e tal, o Palmeiras funcionou muito bem desde o primeiro tempo. Se tem algum ponto para criticar é a falta de solidez defensiva, e aí eu acho que passa por dois pontos muito claros, que é a falta de entrosamento entre Fux e Mikael, e pela falta de qualidade técnica e posicional do Mikael. Eu acho o Mikael um jogador, como vocês sabem, muito abaixo da média do Palmeiras, né? Então jogar ao lado do Mikael também dificulta pro Bruno Fux, que em si não é um jogador tão bom defensivamente, ainda que ele seja muito bom ali na criação, né, na ocupação de espaços. A gente tem acho que a estreia como titular do GFT, né, um jogo bastante programático, eu diria, mas também não foi mal, né, acho um jogo ok, né, nota 7 do GFT. E um bom jogo do Emiliano Martinez, do Sousa, do Facundo e até do Veiga. Se vocês lembram, alguns vídeos atrás eu falei que eu achava que o Veiga só poderia ser aproveitado nesse sistema como 9, na função do Vitor Roque. E justamente ali que ele jogou, é claro que não exatamente na função do Vitor Roque, mas como esse homem mais avançado, fazendo facão e finalizando. Fez o gol de pênalti para tentar recuperar a confiança e fez uma boa partida, né, dentro do que se exige do jogador da posição onde ele estava jogando.
uma partida um pouco apagada do Alan, ao meu ver, e eu acho que aí é mais um ponto para Abel, né? Não só eu, muitos palmeirenses, inclusive o Massini, né? Não só palmeirense da alternativa, mas palmeirense também da mídia oficial, pediam o Alan como 8, e já pela segunda vez se mostra que o Alan não domina a posição. Ele jogava bem também como 8 na base, mas é diferente, né? Jogar como 8 na base e no profissional. E ou o Abel ensina, né, desenvolve o jogador nesse sentido, e não é algo tão difícil, né, eu acho que o Alan não está tão longe de ser um bom 8, eu acho que ele precisa só entender melhor a ocupação de espaços, né, onde se movimentar, qual tipo de movimento fazer para a posição. Mas tirando isso, acho que ele tem capacidade para ser um grande 8, né? Mas ainda não está adaptado à posição. E isso é mais um ponto para o Abel, porque justifica, né, a formulação do time em volta do Evangelista como 8, né? A adaptação do Evangelista, que é um jogador que sabe melhor jogar ali na posição, ainda que seja um jogador que eu venho criticando, inclusive por partidas muito apagadas também, mas é um jogador que indiscutivelmente sabe ocupar as posições corretas do campo, né? Ainda que ele seja mais um terceiro do que um segundo, um jogador que joga um pouco mais à frente e por isso deixa um pouco de espaço atrás, não é uma falta, não é uma incapacidade de ocupar, mas é um jogador que ocupa espaços diferentes no campo, né? E por isso que eu falei que com o Andréas e o Evangelista tem muito a crescer. Porque o Andréas vai ocupar a posição do 8 e o Evangelista consegue, até mudando junto com o Andréas, né, fazer a função que ele sabe fazer melhor, que esse terceiro homem de campo, que o Andréas também domina. Bom, o Sousa fez um gol também, né, um gol importante para dar confiança, e ele jogou muito bem de forma mais centralizada, mostrando que talvez ele seja capaz de fazer uma dupla de ataque tal como o Flaco Lopes faz, né? Não com a mesma qualidade de criação, mas talvez com mais rapidez, com mais capacidade para um contra-ataque, né? Um jogador para alguns tipos de jogo talvez seja muito interessante, e como a gente sempre vem falando aqui, é um jogador técnico, né? A gente não pode descartar Sousa e Facundo, apesar de que eu não faria essas contratações, não posso descartá-los, são jogadores técnicos e têm a evoluir no Palmeiras, ainda que eu ainda precise ver mais de intensidade no Facundo, um pouquinho, mas ele tá melhorando, fez um bom jogo hoje, ele que sofreu o pênalti, inclusive, né? Então, um jogo importante, acho até que o Sousa ainda peca aqui e ali em algumas tomadas de decisões, tem uma bola muito clara que ele tinha que abrir, se eu não me engano, pro Flaco Lopes no segundo tempo, tinha um jogador aberto na direita e ele fez uma ótima jogada, era só abrir que o jogador estaria com o gol aberto, ou para voltar para ele ter mais chance de chutar com um gol mais aberto, né, e ele chuta na zaga e acho que é escanteio, se eu não me engano, né, então, mas a jogada toda construída por ele, por dentro, driblando, passando por cima dos adversários, né, uma boa partida do Sousa. Bom, aí o Abel coloca o batalhão e aí, de fato, o Fortaleza não tem nenhuma condições de competir, né? O Andréas, assim como eu não tenho que falar do Mikael negativamente, né, por motivos negativos, eu não tenho que falar do Andréas por motivos positivos. O que eu vou falar do Andréas? É um jogador diferente, é um jogador que sabe bater na bola, que tem visão de jogo, né, tudo que vocês já sabem. Ele teve 2 bolas na entrada da área e fez 2 gols, certo? Há quanto tempo a gente não tem um jogador assim? Nesse sentido, ofensivamente, o Andréas é mais jogador do que o Danilo, é mais jogador do que o Rios, certo? Para essa função, tá? Essa função de receber essa bola ali na entrada da área e dar um passe agudo e finalizar. Eu gosto muito do Rios, vocês sabem, eu adoraria ver um meio campo com Rios, Aníbal e Andréas, seria o meu sonho de palmeirense, né? Eu sou fã do Rios, acho ele um grande jogador. Acho que... Bom, enfim, eu não vou ficar falando do Rios, já falei muito do Rios quando ele estava aqui e não está mais aqui, né? Agora, o Andréas, ele oferece isso que o Rios tinha bom, era um bom finalizador, mas não tão plástico quanto o Andréas, né? O Andréas lembra um pouco a Arrascaeta, né? Nessa qualidade de chute, na tranquilidade de escolher o canto, de bater na bola, né? Sem tanta força, mas com muita precisão, né? O Rios era aquele jogador que chegava finalizando um pouco mais forte, que é característica de quem joga futsal, inclusive, né? O Rios tem esse aspecto. E por que não falei do Danilo e do Patrick, né? Porque são jogadores que também ofereciam muito bem essa chegada na frente, talvez não tão bem quanto o Andréas ainda assim. Mas é um jogador mais completo que esses dois, mas oferece menos defensivamente do que Danilo e Rios, ao meu ver, né? Um jogador que vai roubar menos bolas, vai compor menos, vai ter menos intensidade, menos velocidade, e aí talvez se justifique um time com Evangelista e Andréas, indo para o banco Maurício, Facundo
Facundo, Sousa, né, enfim, a gente teria um banco bastante alimentado, né, para que esse meio campo seja fortalecido. E isso não é defensivo, tá? Isso é equilibrar o time. E, inclusive, vai gerar também mais ofensivamente, porque é o meio campo que joga com a bola no pé, tanto Evangelista quanto Andréas. Bom, vamos dar uma olhadinha no campinho do Palmeiras para a gente entender um pouco melhor o posicionamento dos jogadores do Abel Ferreira nesse jogo. Então, como eu estava falando, a gente tem de novo um 4-2-3-1, acho que aqui bem claro no campinho, né? Os quatro de trás, os dois volantes, os três atrás do último jogador e o Veiga como na função do Roque, né? O Roque joga um pouquinho mais da direita para a esquerda porque é um jogador com mais características de facão. O Veiga é um jogador que vai receber mais essa bola atrasada para ele, né? O falso 9, do que o jogador que vai fazer facão, que vai receber na profundidade, como o Vitor Roque, né? Mas ocupam a mesma posição no campo. Vocês lembram, inclusive, que o Roque tem muito esse movimento aqui, né? É que o Roque vai fazer esse movimento mais para fazer o facão, ou recebendo com bola cortando para chutar, e o Veiga vai receber em outros tipos de jogo, né? Geralmente você vai ter os caras que jogam pelo lado afundando o campo e centralizando a bola atrás para o Veiga vir chutando, né, do que receber na profundidade. E aí, isso daqui que é interessante, né? O Facundo Torres e o Sousa com uma posição média muito centralizada, né? E isso daqui eu me pergunto um pouco por que não fazer isso com o Felipe Anderson, né? O Felipe Anderson gostaria de jogar exatamente como o Sousa tá aqui, né? Ele voltando, tá, fazendo essa função que é necessária para o time, uma vez que o Piquerez é um jogador bastante ofensivo, mas um jogador que vai centralizar muito, né? Mas a gente vê que é muito parecida com a partida do Felipe Anderson nos jogos em que ele não joga como lateral, né? A gente viu que contra o River o Felipe Anderson ficou do ladinho do Piquerez aqui muito pelo segundo tempo. Mas nas boas partidas, inclusive a partida do Inter, o mapinha é muito parecido com o do Felipe Anderson. Então isso é interessante porque a gente vê que o Sousa, eu venho falando, o Sousa é o único ponta do elenco, mas ele vem mostrando que ele não é só ponta, né? Muito menos um pontinha burro. Ele é um jogador que entende as movimentações em campo, é capaz de jogar como meia, porque hoje ele jogou como meia, ele não jogou como ponta. O Palmeiras não jogou num 4-3-3. O Campinho denuncia isso. Um 4-3-3 seria muito mais avançado aqui pro Sousa e muito mais lateralizado. Ele ocuparia mais essa faixa de campo aqui, né? O ponta. Assim como o Facundo, você vê que ele não ocupa tanto, ele não vai até o fundo para cruzar. Ele vai até um determinado momento do campo com a bola dominada e depois centraliza tocando ou driblando para frente. O Facundo vai justamente sofrer o pênalti fazendo uma jogada de centralização já dentro da área para finalizar ou tocar para um companheiro. Isso é função de meia, né? A função que eu sempre falo, sempre comparo com o Bayern de Munique de Robin Ribéry, não porque dá para comparar tecnicamente, mas porque é o ideal, né? E quando a gente quer melhorar, a gente busca se espelhar naquilo que é exemplar, né? Que é modelo, que é o paradigma, né? Então, o Robin e o Ribéry faziam muito essa função, muito parecida com a que o Sousa e o Torres fizeram hoje, que é o Felipe Anderson e o Sousa e o Facundo Torres têm feito, né, ou o Maurício. E aí o Maurício, de fato, como um 10, que é a posição que ele tem se encontrado no Palmeiras. Né, o Maurício jogava mais pela direita no Inter, mas a gente sabe que desde a base ele gosta mesmo de jogar como 10. E eu acho, sempre falo aqui, eu acho o Maurício um Veiga melhorado e com potencial de ter um ápice bem maior do que o Veiga, desde que ele seja trabalhado para isso. Aí a gente tem o Alan como um 8, né? Um pouco mais atrasado do que o Evangelista, né? Fazendo uma função defensiva mais interessante, mais 8 do que o Evangelista. E o Emiliano Martinez, que fez uma partida muito boa também. Acho que o Giai também teve uma boa apresentação. O Bruno Fux também jogou bem. O Mikael é o Mikael. E o Jefté também uma partida programática, né? Acho que uma partida nota 7 ali da linha de zaga inteira. Mas é interessante, né? O que eu queria pontuar do Campinho? Interessante como o Abel conseguiu adaptar jogadores de características diferentes dentro do mesmo contexto tático, né? Não só dentro do mesmo esquema, mas dentro das mesmas funções táticas, mas não só forçando funções, né? Ele não fez o Veiga fazer facão e jogar na profundidade. Ele conseguiu adaptar para que o Veiga aproveitasse o melhor das suas características, se associando com Maurício, com Facundo, né? E o Sousa
não jogando exatamente como o Felipe Anderson, porque ele é um jogador mais agudo, mas ele conseguiu aproveitar a agudeza do Sousa de forma que ele fizesse isso centralizando o jogo para finalizar. E aí a gente entende também o porquê que ele não, nesse lance que eu falei, ele não passou a bola. Isso vai muito pela característica dele, é um jogador que vai sempre procurar finalizar a jogada, seja com chute, seja cruzando, né, a característica muito do ponta. Talvez o Felipe Anderson ali não pensasse duas vezes em fazer o passe, mas o Sousa não é um meia, não é um construtor por natureza, então o cacuete dele vai ser chutar, ou vai ser cruzar, né. De todo modo, o Abel conseguiu tirar do Sousa as características dele de forma a potencializar ele dentro desse esquema que não é o que o privilegia mais. Tudo bem que a gente está falando de um jogo contra o Fortaleza, que hoje é um time bastante frágil, é um time que começou agora um novo trabalho, o segundo jogo do Palermo, né, ganhou o primeiro jogo, perdeu agora do Palmeiras. Então, tem um adversário, é claro. Não estou falando que aqui a gente ganharia o Campeonato Brasileiro jogando com essa formação, mas os sinais são muito interessantes. E mais do que individualmente, os sinais são interessantes de como o Abel conseguiu entender aparentemente com mais profundidade o sistema e as sutilezas do sistema, né? Que não é só colocar os jogadores no seu lugar, é entender, é mostrar para os jogadores qual o espaço do campo eles têm que ocupar sem a bola, com a bola em cada momento do jogo. E aí só mostrando as substituições, né? A gente vê que o Roque ele vai para aquele lugar que ele tem mais que deixa ele mais confortável para fazer facão, para jogar em profundidade. O Felipe Anderson muito centralizado, jogou muito bem. O Andréas super ofensivo mais uma vez, igual contra o River, né? Importante pontuar isso. E o Flaco Lopes até mais atrás do que o Andréas, né? A gente vê que o Andréas é aquilo que eu falei, eu avisei vocês, né? O Andréas não vai ser um jogador que vai oferecer defensivamente, é mais um jogador para construir jogo lá na frente. Ele vai joga um pouco atrás do que o Arrascaeta, com mais intensidade, mas é um jogador que vai chegar para finalizar e dar o último passe. Então eu poderia aqui focar na questão do Fortaleza, mas a verdade é que eu achei o jogo de hoje muito interessante e eu acho que ele dá sinais de que o Abel está apurando esse sistema e que o Palmeiras tende a evoluir muito nele ainda, né? Eu não acho que o Palmeiras chegou no ápice desse sistema ainda. Bom, gente, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. É um vídeo um pouquinho mais curto, mas também não tão curto porque eu não consigo ser breve. Eu peço para vocês que se inscrevam no canal. Esse canal é novo, né? Então provavelmente você ainda não está inscrito. É o canal Guilherme Pezente Sai Jogando, né? Então um canal específico de Palmeiras do Sai Jogando. Se você não está inscrito no canal principal do Sai Jogando Podcast, se inscreva. A gente vai ter entrevistas, a gente tem live todas as terças às 8 lá no canal para falar de futebol brasileiro, não só de Palmeiras, mas também de Palmeiras. E também se inscreva no nosso canal de vídeos, o Sai Jogando simplesmente, né? Simplesmente Sai Jogando. Que lá a gente faz análises pós-jogo de São Paulo, Santos, Corinthians muitas vezes, enfim, a gente vai falar de outros times também, né? Não só, e aqui nesse canal só de Palmeiras, então peço que vocês se inscrevam. Deixem o like no vídeo. Eu acho que ainda não dá pra hypar, né? Até monetizar, acho que não vai aparecer o botão de hype, mas se aparecer, por favor, hypem, que isso ajuda muito. E compartilhem o canal para que cheguem cada vez mais palmeirenses, né? E a gente possa construir esse caminho de análise enquanto o Abel estiver aqui, depois do Abel, enfim, né? A ideia aqui é a gente falar sempre de Palmeiras, pensando taticamente na evolução do time, tá bom? Então um abraço a todos e bom domingo.